médico que se encontra aqui nessa manhã possa colocar o remédio certo nessa dor, naquilo que está doendo, naquilo que está incomodando ou naquilo que possa estar sangrando. Porque nessa manhã há um médico nesse lugar, há um médico, aquele médico que cura, que sara, que transforma, que liberta. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 20, versículo 7, que vai dizer assim a palavra dessa manhã. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os seus discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte. Falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, comendo, e ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado por essa manhã, obrigado por esse primeiro dia da semana, obrigado porque escolhemos, meu Deus e meu Pai, consagrarmos já esse primeiro dia da semana a Ti. Obrigado por cada vida que conseguiu chegar e por aquelas também que não conseguiram. Pai querido, Pai amado, abençoe. Fale conosco, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Rendemos graças a Ti, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Aqui vai falar de um jovem. Vai falar do comportamento de Paulo. E o interessante dessa palavra que nós vamos ver era a terceira viagem missionária que Paulo faria. E aqui vai falar de Paulo ministrando num cenáculo. E aqui vai falar que havia muitas luzes naquele lugar. E fala a respeito desse jovem de Eutico. E nós vamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E a gente vê que nesse momento acontece um incidente, porque esse moço, a Bíblia vai dizer que ele se assenta para ouvir, porque Paulo, ele estava ministrando, e a palavra vai dizer que Paulo, ele se alargou na ministração, o tempo foi passando, mas a gente fica assim, tentando imaginar, né, aquela oportunidade de estar podendo ouvir a Paulo falando, pregando, testemunhando, e o tempo foi passando. Mas a Bíblia diz que esse jovem, ele se assenta numa janela e esse ambiente, esse cenáculo, era no terceiro andar. E aí a gente já percebe, muitas das vezes, a negligência desse jovem. Porque muitas das vezes, quando o Espírito Santo estava falando ao meu coração, e o Senhor estava falando que tem muitas empresas, às vezes, que trabalham com trabalho de risco e que, às vezes, não oferece o material de segurança para que as pessoas... Às vezes, a gente vê pessoas limpando janelas e a gente não vê nenhuma segurança, nenhuma corda, nada que possa, né, proteger a pessoa, para que a pessoa não aconteça um acidente com aquela pessoa. E tem muitas empresas que, infelizmente, não oferecem o material de segurança. E tem pessoas que, pela necessidade, acabam aceitando se colocar em riscos, né, para poder servir aquela empresa. E o Senhor estava falando ao meu coração a respeito dos riscos que muitas das vezes nos colocamos. Porque esse jovem, ele se assenta naquela janela, irmãos, era um terceiro andar. E muitas das vezes, quando você se assenta, você relaxa o teu corpo.
Eu não sei o que estava vivenciando, o que ele estava passando. Ele poderia estar cansado, porque a Bíblia vai dizer que quando Paulo se estende na ministração, ele pega, porque é o que a Bíblia está falando, num sono profundo. Eu acredito que era um ambiente onde ele se sentiu seguro a ponto de relaxar e de dormir. E de pegar um profundo sono naquele lugar. Só que era um lugar de risco, um lugar onde podia acontecer uma fatalidade, como aconteceu. E quando o Espírito Santo de Deus estava ministrando ao meu coração, ele estava ministrando dessa maneira. Quantas das vezes não nos colocamos em condições de riscos? Hoje nós somos adultos, não somos mais crianças, não somos mais bebê. Né? A gente sabe, eu vejo lá o meu neto agora, por ser um bebê, o cuidado que nós temos que ter. Né? Porque está engateando, está querendo andar, já solta a mão, é uma luta. Mas hoje nós já somos adultos, e por que a gente vai se colocar em riscos? E por que muitas das vezes nós vamos colocar? Porque muitas das vezes nós nos colocamos e colocamos também quem nós amamos. Muitas das vezes colocamos a nossa casa, muitas das vezes colocamos o nosso casamento, muitas das vezes colocamos os nossos filhos em risco. E por que e para que a gente precisa estar se colocando em riscos? Porque hoje eu preciso ter um entendimento em Deus. Como a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não me convém mais me colocar em risco e nem colocar pessoas que eu sei que me amam em risco também. E ele se assenta naquele lugar, eu acredito que o ambiente era tão confortável, porque eu acredito Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da unção, um novo convertido, cheio de amor, de experiência, ele relaxou e entrou num profundo sono. Quantas das vezes nós não chegamos aqui cansados, irmãos? E a gente cochila. Às vezes a gente até dorme. Mas eu acredito que é pelo fato de nos sentirmos seguros, de nos sentirmos à vontade. A gente vai ouvindo, e às vezes a gente fica brigando, que a gente quer que o nosso olho fique aberto, que ele vai fechando, que a gente não consegue controlar. Quando a gente se vê, de repente, a gente está se assustando. Às vezes parece que a gente está caindo. Você está sentado na cadeira, parece que você está caindo. Aí você leva aquele susto e desperta. E daqui a pouco você volta a cochilar de novo. E aí a gente às vezes fica incomodado, porque a gente quer que o olho permaneça aberto, mas ele não fica. E a gente não sente quando ele está fechando. A gente não consegue ter esse sentimento. E aí a gente vê esse menino, esse jovem, porque quando ele chega ali, eu não sei se aquele cenáculo, eu acredito que estava cheio de pessoas, que eu acredito que muitas pessoas estavam ali naquele ambiente, e eu fiquei me perguntando por que ele foi para a janela, ainda que pudesse ser um lugar onde ele se sentisse seguro, confortável, mas numa janela. Como que nós vamos nos assentarmos numa janela? Quantas das vezes a gente escuta dizer, irmãos, que pessoas são alvejadas por bala perdida? Que mesmo sentando, que hoje é onde, infelizmente, onde a gente vive, pode acontecer isso. Mas aqui a Bíblia está falando que ele vai para um lugar, era o terceiro andar, um lugar de risco. Um lugar onde poderia acontecer o que aconteceu. O problema é que muitas das vezes nós achamos que nunca vai acontecer conosco. O problema é que muitas das vezes a gente pensa assim, não, eu vou dar só mais uma olhadinha hoje, depois eu paro. Irmão, é necessário nem olhar. Porque muitas das vezes você olhando e você vai ficar preso. Quantas das vezes tem situações que a gente sabe que não é para fazermos e fazemos. E eu fiquei me perguntando, eu não acredito que não tivesse um lugar ali onde ele pudesse se assentar, até que fosse no chão, porque aí na parede do cenáculo ele podia se encostar. Ele vai para uma janela e está todo mundo ali, eu acredito, tão envolto com a palavra, e ninguém percebeu que aquele jovem estava num local de risco. Mas aí a gente entende que mesmo estando se colocando em risco, ele estava no lugar certo.
E nós estamos aqui no lugar certo. Nós não estamos no lugar errado. Nós estamos no lugar onde o Senhor preparou, separou, santificou como casa de oração, para que a oração que fosse feita aqui, Ele ouvisse e no tempo determinado nos responder. Ele nos colocou num lugar onde Ele diz que é na comunhão que Ele ordena a bênção, no lugar onde nós temos visto como nós vimos no momento da adoração, porque eu acredito que nessa manhã foi uma adoração de cura. Cura de alma, cura de espírito, porque muitas das vezes só Deus sabe o que nós estamos enfrentando e vivenciando, mas o lugar é propício para Ele se manifestar e nos curar, e nos libertar, e nos transformar. O local é propício para sentirmos a presença de Deus nos invadir, nos inundar, nos lavar, porque muitas das vezes é isso que precisamos. Houve um incidente. Esse jovem, ele cai, porque ele foi tomado de um profundo sono. Ele cai e a Bíblia vai dizer que ele morre. Imagine uma situação dessa. Eu lembro que teve uma vez aqui, que eu passei por uma situação de uma irmã que ela chegou, com uma situação que ela vivenciou, muito, muito, muito desagradável, que eu estava daqui do altar e eu estava pedindo para Deus, para que ela não infartasse aí nessa cadeira. E eu fiquei aqui ministrando e orando e pedindo a Deus, e eu olhava, eu via um espírito de morte. Eu sei do jeito que ela chegou, e eu ficava aqui pedindo a Deus para que Deus guardasse a ela, para que ela não viesse infartar aqui nesse lugar. Porque da forma que ela chegou, mas ela veio para o lugar certo. Eu acredito, irmãos, que se ela não tivesse vindo para a casa do Senhor, ela tinha infartado. Porque foi o que Deus falou para mim quando eu estava olhando da forma que ela chegou. Graças a Deus aconteceu o culto, ela louvou, ela chorou muito, ela adorou. Depois eu ministrei sobre a vida dela, ela foi para casa, chegou em casa, está viva, está vivendo o processo dela, está confiando em Deus. E Deus deu livramento como deu para Eutico. Porque Eutico, ele estava no melhor lugar. Ele estava ouvindo um homem que tinha sido perseguidor da igreja, que agora era um adorador, que era um ministro, que seria um implantador de igrejas. E era esse homem que Eutico estava ouvindo. E quantas das vezes essa palavra não nos traz sono? Quantas das vezes? Às vezes a gente está ouvindo palavras e aí a gente vai relaxando, e quando vê a gente pega no sono. Porque a gente sente o Espírito Santo de Deus ministrando no nosso coração, no nosso interior. E aí a gente descansa. O Senhor quer que a gente descanse, mas o Senhor não quer que hoje, com a idade que já temos, que ainda continuamos nos colocarmos em situações ou em lugares de risco, porque muitas das vezes tem lugares que pode não ser risco para ninguém, mas vai ser para você que é servo de Deus. Tem ambiente que o risco não vai ser para ninguém, mas vai ser para você. Tem festas às vezes alguns lugares, ambientes, que muitas das vezes o Espírito Santo vai falar que não é para você. E aí a gente não entende, mas Senhor, mas todo mundo vai. Aí é o que a nossa mãe falava, mas você não é todo mundo. Todo mundo pode ir, mas você não vai. Aí quando nós obedecemos, aí pode dizer assim, não aconteceu nada, não aconteceu porque você não estava. Porque se você tivesse, ou na ida, ou na volta, ou lá mesmo no lugar, iria acontecer. Deus sabe o que Ele faz e da maneira que Ele cuida de nós. O que não dá mais é estarmos servindo a esse Deus, já sermos adultos e nos colocarmos em riscos. Em lugares que muitas das vezes, como a Bíblia diz, as más conversações corrompem o mau costume. Então tem ambiente de más conversações que não serve mais para a gente. Nós não devemos estar, porque a Bíblia está falando que as más conversações, ela corrompe e ela vai corromper. E aí a gente precisa entender que são lugares, são mesas, são ambientes que é risco sim para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso chamado, para a nossa liderança, para o nosso ministério.
E se nós não entendermos isso, a gente pode viver o que Eutico viveu, porque Eutico viveu uma experiência, porque a Bíblia diz que ele foi a óbito. E Paulo desceu e foi lá e abraçou e disse, não, imagine o alvoroço naquele lugar. Imagine qual não seria o comentário. Gente, vocês ficaram sabendo, morreu um jovem na pregação, no cenáculo onde Paulo estava. Aí tem os incrédulos que estão sempre no meio que também falavam, mas que Deus é esse que deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu? Porque é o que a gente escuta. Deus, ele é santo, 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 irmão. E aqui, essa situação que ele vive, a culpa não era de Deus, não. Porque ele é que foi negligente em se assentar numa janela no terceiro andar. É confiar muito em si. Muitas das vezes nós não estamos confiando em Deus, nós estamos confiando em nós mesmos. Nós confiamos que a gente vai conseguir, muitas das vezes, driblar o pecado. E a gente não consegue, ele nos engole, ele nos arrasta. E ele nos arrasta para uma destruição depois. Para sermos destruídos e para destruirmos pessoas também. Então nós precisamos entender, a Bíblia diz que é para a gente correr. Não é para a gente achar, não, eu estou orando, estou pregando, estou lendo, estou jejuando, eu vou resistir. Não. A Bíblia está falando que tem janelas, tem portas que não é nem para ser aberto. Que não é nem para a gente com curiosidade, que a gente até falou de curiosidade na escola dominical. Não seja curioso. Porque é aquela coisa assim, eu vou experimentar. Se eu não gostar, muitas das vezes tem pessoas que só experimentam e viram um dependente químico. Por que antigamente na Santa Ceia nós servíamos vinho e agora nós não servimos mais? Porque muitas pessoas que foram libertos e curados do álcool, aquele cálice é um cálice pequenininho, mas quando a gente toma o vinho, a gente sente o sabor, o gosto, o paladar do vinho, do suco de uva. Imagine se fosse o vinho. Seria um gatilho para aqueles que já foram doentes com o álcool. Porque eu lembro que na época que eu comecei, era o vinho. E tinha gente que adorava esse momento da ceia, para tomar aquele cálicezinho do vinho. Ficava esperando esse momento, porque era algo diferente, sabor diferente, mas para pessoas que já foi dependente, porque a gente sabe, a gente vê falar das drogas, mas o álcool também é uma droga, irmãos. Quando não há um equilíbrio, porque tem pessoas que sabem beber socialmente. Na maioria não sabe beber, porque quer beber um engradado, um garrafão, a madrugada toda, o dia todo, e não tem controle, não tem domínio. Tem pessoas que não tomam aquele cálicezinho, fica de boa. Né? Tem países aí, por ser muito frio, que eles tomam, até pastores também, pelo ambiente deles que eles vivem. Ok, quem tem um equilíbrio, cada um sabe de si. Mas tem pessoas que não podem nem sentir o cheiro, porque aciona o gatilho e a pessoa volta àquela prática de novo. Eutico, ele podia ter chegado naquele ambiente que era saudável, que era um ambiente onde ele iria ouvir a palavra e escolher um lugar para se assentar. Ele preferiu ir para a janela. Não sei se de repente estava muito quente, porque às vezes tem ambiente que está muito quente. Ele foi para a janela. Ninguém que estava ali atentou para falar, jovem, não se assenta aí. Aí é perigoso. Porque às vezes a gente vai achar que vai ter sempre alguém que vai nos alertar. E chega uma hora que nem Deus mais nos alerta. Deus mais, já nem fala. Irmão, e o perigo é quando Deus já não está falando nem usando ninguém. Porque às vezes parece que a gente fica invisível. Parece que ninguém enxerga. Porque eu entendo que já é o momento que Deus fala assim, não quero que ninguém se meta mais, agora o negócio é comigo. E a gente precisa entender, porque se é com Deus, minha filha, tem que pular fora e deixar Deus fazer o que ele tem que fazer.
Porque ainda tem gente querendo se meter e interferir naquilo que Deus está fazendo. E ele se assenta ali. Porque a gente se pergunta, será que ninguém estava atento para orientar aquele jovem de não se assentar ali? Eu acredito que isso que ele viveu foi uma experiência que marcou. De repente foi necessário que ninguém visse para que ele pudesse viver e acreditar no poder de Deus. E eu acredito também que Deus tinha um propósito na vida deste jovem. E como nós também, não é diferente, muitas das vezes são situações que o Senhor vem falando, e a gente não atenta, e Deus permite situações para que a gente entenda que Ele é o Senhor de nossas vidas. Não tem mais necessidade de nos colocarmos em risco. Não tem mais necessidade de irmos por caminho, como a Bíblia diz, que parece bom, mas que o fim é a morte. Porque as pessoas acham que é só morte física, de sepultamento, de São João Batista, de caixão, e a espiritual. Quantas das vezes nós não vamos morrendo com as situações que a gente vai vivenciando? Quantas das vezes não se apresentam em nossas vidas situações que dói, que sangra, mas que o poder de Deus pode sanar e curar e nos libertar? Eutico, ele dorme, pega num profundo sono e ele cai daquela janela. A Bíblia vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é dele. Deus, ele não é o nosso carrasco. E não é um Deus que não esteja disposto em estender a mão para nos levantar, irmãos. Sempre que clamarmos por ele, aí eu lembro de Pedro andando sobre as águas. Ele é tão misericordioso, falamos disso também na EBD hoje, que ele estende a mão para nos acudir. Ele estende a mão para nos levantar. Cair, podemos cair. É por isso que a Bíblia diz, aquele que acha que está de pé, vigie. E como que a gente vigia? Não se colocando em risco. E como que a gente vigia? Não estando apontando. E como que a gente vigia? Não está julgando. E como que a gente vigia? Não entender a dor do outro. Porque muitas das vezes, por não entendermos a dor do outro, nós julgamos. Nós apontamos. Porque a gente não viveu. Ou a gente ainda não viveu. Mas nós não sabemos o amanhã. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque muitas das vezes, quando somos pessoas críticas, que sem entender, porque tem coisas que a gente não vai entender, não é da nossa alçada, e a gente quer porque quer entender aquilo que não nos cabe, que não nos compete. E muitas das vezes a gente entristece o Espírito Santo de Deus com aquilo que a gente vai falando sem entender. Eutico, ele estava ali porque se não houvesse a ressurreição e o milagre, com certeza iriam bater naquele povo. A igreja já estava sendo perseguida. Era um novo tempo que eles estavam vivendo. Imagine. Ainda bem que Deus não está preocupado com aqueles que estão julgando a ele, cadê ele, o que ele fez, o que ele não faz. Ele é Deus, vai ser sempre Deus, vai ser soberano. E aí nós vamos ver aqui que o milagre acontece. Irmãos, esse lugar aqui, onde o Senhor preparou, consagrou, reservou, é lugar de milagre. Muitas das vezes nós entramos mortos e saímos daqui vivos. E eu digo vivo porque quando você vem, que você sabe do jeito que você está, e quando você consegue sair daqui entendendo e saindo com um pouquinho, sabe, aquela fé do grão de mostarda, um pouquinho só de esperança, é porque você está saindo daqui vivo. É porque você entrou morto e saiu daqui vivo. Porque ainda resta um pouquinho de esperança em nós. Crendo que Deus ainda pode reverter as nossas situações. O milagre foi visível. Eu imagino Paulo descendo naquela tranquilidade para operar o milagre, porque era uma coisa que tinha muitas pessoas ali. Imagine o desespero daquela pessoa, daquelas pessoas que estavam ali.
E Paulo fala para aquele povo, não perturbe, não vos perturbeis. Ele vive, porque Paulo tinha certeza que aquele abraço, que aquela oração iria ressuscitar aquele jovem. Foi falado aqui no momento da ministração, muitas das vezes, um abraço nos ressuscita. Um abraço tem poder de nos libertar. Um sorriso, muitas das vezes, tem poder de falar aos nossos corações. É por isso que quando a gente vem para cá, muitas das vezes a gente vem cheio de problemas, principalmente nós que vamos servir, nós temos que estar pronto e preparado. Porque muitas das vezes você está ali na frente, você vem com aquele sorriso e a pessoa fecha a cara e passa direto. Mas diz a respeito a ela, e eu ainda digo mais, eu preciso entender o momento que ela possa estar vivendo, ainda que eu não saiba. Porque isso é que exerce em nós a misericórdia de Deus, porque realmente a gente não sabe o que ela possa estar vivendo. O importante é que eu estou pronta ali para receber pessoas. Agora, da maneira que vão chegar, se vão cumprimentar, se vão responder, já não diz mais a respeito a mim, diz a respeito a cada um que tem esse comportamento e essa atitude. Eutico vivenciou o milagre porque não estava no lugar errado. Não tem, estava no lugar errado na hora errada. Nós estamos no lugar certo na hora certa, porque a hora é essa. Que Deus está ministrando. Que Deus já falou nos louvores nessa manhã. Houve cura, houve libertação, houve renovo, houve fortalecimento. Porque muitas das vezes é um renovo que a gente precisa. É um fortalecimento que a gente precisa. É ouvir a voz desse Senhor, de não nos sentirmos sozinhos. Não é que a gente não tenha fé, não é que nós sejamos incrédulos. As situações, muitas das vezes, fora o sugestionamento. E aí a gente entende que nós não estamos só. Nós estamos num ambiente propício para viver um milagre. Eu não sei quais são os milagres. Eu não sei da forma que você chegou. Eu sei que o Senhor está falando de vida. Aonde entrou uma morte. E entrou num ambiente de vida. A morte entrou num ambiente de vida. Mas aí prevaleceu a vida. Porque o Deus que estava sobre a vida daquele homem, a autoridade que estava, a unção que estava, fez com que aquele jovem ressuscitasse. Eu acredito que ele não foi mais o mesmo. Tem situações que nós vamos ter que vivenciar para não sermos mais o mesmo. Porque entra ano e sai ano, não há mudança, não há transformação. E aí, muitas das vezes, vamos ter que viver algumas situações para ter uma mudança, uma transformação, não de fora, mas de dentro para fora. Que nessa manhã você entenda, você já não é mais nenhum bebezinho, nenhuma criancinha para continuar se colocando em risco. Que você entenda que tem lugares que já não condiz mais, tem ambiente que já não condiz mais, tem amizade que já não condiz mais. E o que o Senhor precisa falar mais? Vai esperar passar por uma situação? Sabe aquele lugar que o Senhor está falando que já não é ambiente e a gente fica até com que vem uma humilhação? Porque vem. E não é porque Deus quer nos punir, não. É porque o ambiente é propício para isso mesmo. Principalmente nós que somos servos de Deus. Principalmente aqueles que há uma luz do Espírito Santo de Deus vai estar fazendo o que no ambiente? A não ser se for direcionado por Deus para uma obra. Porque tem gente dizendo que foi Deus que mandou ir, né? Quando Deus manda ir, ele garante. Agora, se Deus não está mandando ir, é melhor não ir. Porque muitas das vezes a gente acha que vai resgatar alguém e vai ficar lá. Porque é o que acontece. Eutico, eu acredito que houve uma mudança e houve uma transformação, porque as lutas, as adversidades, tudo aquilo que nós vivemos, irmãos, é para uma mudança, é para uma transformação. E a gente vai viver essas situações porque Deus sabe, eu sempre digo, o Senhor quer extrair de nós o melhor que nós temos, e todos nós temos algo de melhor que alegra o coração de Deus. E tem situações que a gente vai ter que viver para que Ele extraia dentro da dor o que a gente tem de melhor.
Deus quer que a gente seja obediente. Muitas das vezes nos sacrificamos. Muitas das vezes vamos por caminhos que parecem bom, mas que o fim é a morte, para trazer dores de novo. Sofrimento de novo. Por quê? Para quê? Porque hoje eu posso... O que vai edificar a minha vida? O que vai edificar na minha família? O que vai edificar na vida dos meus filhos? O que vai edificar no meio, no ambiente a qual eu vivo, eu seguir esse caminho? Porque hoje nós podemos nos fazer essa pergunta. Deus está falando de um jovem que eu acredito que ele precisava viver essa experiência. Mas tem coisas, tem experiências que Deus já não quer que a gente viva, que já não nos cabe mais. O tempo já passou. Nós precisamos buscar ambientes e momentos satisfatórios e bons para a nossa vida e que alegre pessoas também a qual amamos. É isso que Deus quer, esse entendimento de caminhos que glorifiquem o nome do Senhor, de caminhos que você tenha paz. O que ainda está faltando? O que o Espírito Santo ainda não preencheu? Porque não é culpa dele, porque ele entra e faz morada. O que ainda está faltando que eu ainda preciso me colocar em áreas de riscos? Porque tem crente que muitas das vezes, mas é um culto, é uma vigília, o negócio lá está pegando fogo. O Espírito Santo está falando, quem está lá, mora lá, conhece o ambiente de lá. Mas não é para você ir. Não, mas eu tenho que ir. Tem que ir por quê? Se muitas das vezes o Espírito Santo de Deus está falando, não vai, fica em casa. Ora em casa. Faz a tua vigília em casa. Faz o teu monte em casa. Mas aí a gente quer se colocar em risco. Não, Deus vai guardar. Deus, ele vai guardar, irmãos. Se ele tiver que guardar, ele vai guardar. Ele pode guardar. Mas se ele estiver falando para não ir, é melhor obedecer. Não vai, não. Porque tem pessoas ainda querendo pagar para ver. Eu não pago para ver, não, irmãos. Não. Eu tenho aprendido em Deus trabalhar favorável a mim. Então, para que eu vou me colocar em risco? Para que eu vou para lugares? Para que eu vou se Deus está falando para não ir? Eu estou aqui, viveu uma experiência, eu quero crer, porque também tem tanta gente que já viveu e está aí escarnecendo do Senhor. Mas Deus também sabia que essas pessoas viveriam um milagre e ia escarnecer do Senhor. E mesmo assim ele não deixou de operar o milagre. Só que a gente precisa entender que dor de barriga não dá uma vez só. Que nessa manhã, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Permaneça na posição que Deus tem te colocado. Viva em paz, em alegria. Não se coloque em áreas de risco. Não se coloque em situações, em lugares onde você possa ser humilhado, ser escorraçado, ser envergonhado, porque quem gosta de fazer isso é o diabo. Ele que quer nos envergonhar, nos humilhar, nos escorraçar. Deus não. Deus tem bênção para as nossas vidas. Deus quer que a gente entenda o que é lícito, o que convém, o que não convém. O que não convém a gente vai jogando fora. Senhor, me ajuda a jogar fora. Me ajuda a conseguir. Eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero fazer mais o que eu faço, pedindo a Deus e vigiando também, porque não adianta estar pedindo e continuar se colocando. Não adianta estar, eu estou orando, mas a oração, ela vai gerar ação também em nós. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao teu coração. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Gente, aqui não tem mais relógio.